Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo, procurando trazer viés histórico para o esporte, um olhar mais abrangente, mais coeso e coerente sobre a história do esporte. Vou tentar nessa sequência aí, uma vez por semana, né, postar algum vídeo, mas sempre tentando respeitar a sequência, um vídeo de futebol, um vídeo de basquete e um vídeo de outra modalidade, alguma outra modalidade na sequência. Então hoje vamos falar de NBA. Muita coisa acontecendo, muita coisa bacana acontecendo aí na NBA esse ano. Muitos jogadores brilhando, né? Já estamos entrando na reta final, perto dos playoffs. A conversa do MVP começa a ficar mais forte. Me parece que de fato o prêmio já está meio que direcionado aí para o Giannis Antetokounmpo, não sem mérito, obviamente, mas me parece que continua o maior jogador do planeta. Esse posto não parece ter ainda disputa, segue sendo LeBron James, e isso eu não vejo, enquanto ele deixar o basquete, eu não vejo possibilidade disso mudar. Por que eu estou falando disso? Não vou entrar nos méritos da temporada atual, nem muito menos discutir o MVP. Talvez eu faça isso mais à frente, de repente pode ser um tema importante para nós tratarmos quando for a época do prêmio do MVP, mas eu estou dizendo isso para dar um parâmetro. No futebol também isso é válido. Então nem sempre o melhor / maior do mundo está maior do mundo. Geralmente esse status, eu vou falar outro dia aí sobre Fórmula 1 também, alguns comentários, mas tem aqui, vou só mostrar esse livro aqui, Fórmula 1 pela glória, pela pátria. Para quem conhece Fórmula 1 um pouquinho, sabe bem quem é esse jornalista, Eduardo Corrêa, o GP Total. Mas por que eu estou citando? Porque ele faz uma grande distinção. Ele faz uma grande distinção. Só um pouquinho. Ele faz uma grande distinção nesse livro sobre as categorias, os níveis em que um atleta, um piloto no caso, atinge ao longo da sua carreira. Então ele define assim: o jovem leão, portanto aquele que surge eventualmente com alguma vitória, mas aquele piloto que surge com aquele talento nato que você percebe tratar-se de alguém diferenciado, mas que ainda precisa de muita lapidação, muita rodagem, enfrentar uma série de situações até poder começar a ser tratado como alguém de fato relevante. Quando o jovem leão, aquilo que o Eduardo define no livro, quebra a barreira da vitória, não apenas ganha a primeira corrida, mas ele passa a estar sempre ali na disputa, já ganhou alguns GPs, mas ele já passa a ser um contender, alguém para disputar vitórias com alguma regularidade. Quando ele passa então do jovem leão, ele se torna um ganhador de GPs. Na Fórmula 1 seria essa a definição. A partir desse momento, aquele que era um jovem leão, ele pode veredar de ganhador de GPs para ser um campeão, não apenas conquistando um título, mas sendo alguém que vai estar disputando não apenas corridas, mas campeonatos, não apenas pódios, mas colocações no topo da tabela ao final dos anos. Ou ele vai se tornar um móveis e utensílios, que é o termo que o Edu usou. Ou seja, ele vai ser aquele cara que tinha a chance de ser grande, de ser gigante, e acabou, por uma série de circunstâncias, ficando mais um para a estatística aí. Ou então ele se torna um campeão. Então a terceira categoria ao qual este piloto vai ascender. Essa categoria de campeão já vai ser bem restrito
e para sair dela, para ascender mais uma vez, é muito difícil. O próximo passo de ser um campeão, estando um campeão, o próximo passo seria se tornar o grande senhor das pistas, termo que o Edu cunhou. Grande senhor das pistas realmente vai ser muito poucos ao longo da história da Fórmula 1, ao longo das décadas, você cita poucos ali. Né? Eventualmente você se torna um grande senhor das pistas por um período curto ou por um período mais longo até o final da sua carreira, como foi o caso do Schumacher, do Fangio, o Senna e o Clark infelizmente faleceram, não tiveram muita oportunidade, o Hamilton já ascendeu essa categoria, o Prost também, o Prost e Senna estiveram ali juntos, fora esses poucos outros, e esses outros por períodos mais breves. Jack Stewart entraria talvez na categoria do Senna e do Clark, não porque morreu, mas porque teve a sua carreira abortada quando ainda tinha lenha para queimar e acabou tomando a decisão de abandonar em virtude de decisões pessoais que tiveram a ver com a morte de um grande colega e tudo mais. Por que eu estou fazendo essa analogia se o propósito do vídeo hoje é a NBA? Porque nós tivemos também, vamos colocar assim então, usando essa analogia, grandes senhores das quadras, certo? Jogadores que começaram tendo grandes pontuações, eventualmente seus game winners, seus buzzer beaters, eventualmente disputaram aí MVPs, troféus de MVP, eventualmente colocaram isso para títulos da NBA, com protagonismo nesses títulos, não necessariamente sendo MVP das finais, mas protagonizando disputas de títulos, e por fim se tornaram aquelas referências gigantescas nas quadras. Hoje esta referência, esse grande senhor das quadras, é LeBron James, não há dúvida. Giannis Antetokounmpo já é, pegando o gancho do Edu, já é um ganhador de GPs que está para ascender aí a categoria de campeão. James Harden ainda está nesse patamar aí, e por aí vai. Acho que vocês já conseguem imaginar o que eu quero propor aí. Então nós tivemos grandes senhores das quadras ao longo da NBA, remontando até antes do nome NBA. Um dos meus próximos vídeos, aliás, os meus próximos 3 vídeos que serão mais espaçados a respeito de NBA serão tratando da timeline, da linha do tempo da NBA, fazendo aí uma analogia com os termos que a gente usa para história, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna, etc. Eu vou fazer esse recorte nas próximas semanas aí, os próximos meses. Então, ao longo desse período, nós tivemos grandes senhores das quadras. O George Mikan foi o primeiro deles. Na sequência, tivemos 2 senhores das quadras juntos, Bill Russell e Will Chamberlain. Depois tivemos o Kareem Abdul-Jabbar, o Dr. J, Magic Johnson e Larry Bird juntos. Depois o Michael Jordan. Depois o Shaquille O'Neal por um breve tempo, o Kobe e o LeBron. Então esses foram os grandes senhores das quadras, o que não necessariamente quer dizer que sejam estes, num ranking final, os melhores de todos os tempos. Percebem? Estou falando de recortes de períodos nos quais eles atuaram. Eventualmente, um exemplo já que eu dei, eu disse então que foi Jordan, Shaq, Kobe, né? Nessa sequência, nesse período nós tivemos o Tim Duncan, que não tivesse sido inserido neste período, seria um grande senhor das quadras, mas ele foi um dos grandes campeões, né? No período de Bill Russell e Will Chamberlain, Oscar Robertson e Jerry West certamente seriam também, e Elgin Baylor. Portanto, você vê quando certas gerações são eclipsadas, certos momentos da história têm booms com grandes atletas no mesmo período, o que prejudica, de certa forma, uma análise individualizada desses caras. Aliás, toda análise não pode ser totalmente individualizada, sempre tem que ser contextualizada, mas o que eu quero dizer é no talento puro,
nas capacidades, nos dotes desses camaradas, eles tivessem sido inseridos em diferentes gerações, eles certamente seriam muito maiores do que eles foram, acabaram sendo, entre aspas, prejudicados pelo período no qual eles atuaram. Então esse vídeo de hoje eu vou dedicar a um destes caras que eu chamei aí de Grande Senhor das Quadras. Um jogador que, na verdade, ele ascende à categoria daqueles que são os mais importantes de todos os tempos, os jogadores mais relevantes, influentes, mais grandiosos, né? Que de fato transcenderam o basquete, e no caso dele eu acho que até que ele é maior no além basquete do que apenas no basquete. Eu estou falando de Julius Erving, o Dr. J. Já falei dele em vários outros vídeos, cito sempre ele. Como eu tenho gostado de fazer, eu adoro fazer analogia, quem me conhece sabe, as mais variadas, mas eu tenho optado muito por, nesses meus vídeos de NBA, sempre trazer uma analogia com o futebol, porque eu entendo de fato que o futebol é a principal linguagem do nosso país e para também, de uma certa forma, não deixar esses vídeos apenas para esses vídeos de NBA apenas para um nicho específico, apenas para quem é fã de NBA, mas tentar trazer quem eventualmente se interessa por futebol, compreender um pouco desse universo que eu estou tentando trazer. Então, para tentar colocar o Dr. J, eu estava pensando nisso. Se a gente compara, né, o Wilt com fulano, Jordan, o Dr. J não seria possível compará-lo apenas a um nome da história do futebol, e aí no caso vou citar 3 brasileiros, mas precisaria de citar 3 nomes. Ele é uma mistura, vejam só, de Leônidas da Silva com Garrincha e com Ronaldo Fenômeno. Ele é um cara que, só por essa analogia, você já deve imaginar quão importante, quão influente, quão quebrador de barreiras e e até mesmo idolatrado, porque muitos dos jogadores, o Shaquille O'Neal tem uma frase assim, que ele não lembra de nada antes do Dr. J no basquete. Ele não lembra de nada antes disso. A partir dele ele já lembra como começou a acompanhar. Então, para muita gente, esse é o jogador que trouxe que trouxe de fato mais público para a NBA, foi ele, sem dúvida. Depois isso vai crescendo com a rivalidade Magic e Bird, elevado a um grau de patamar muito maior com o Michael Jordan, e aí já sedimentado o caminho para todos os outros mitos que vieram depois. Então o Dr. J, se eu fosse colocar assim, aquele que elevou a NBA apenas de um esporte pros americanos e apenas de um esporte muito bom, de muitíssima qualidade, de nível altíssimo, mas que o fez também se tornar algo entertaining, algo atrativo, algo com esse espetáculo. Então ele elevou a NBA, expandiu a NBA do território. Claro que não chegou ainda nos lugares que chegaria com Magic, Bird e principalmente Jordan, mas ele também fez a NBA crescer para além da América e, sobretudo, trouxe o espetáculo de verdade para dentro da quadra. Transformou o espetáculo em algo funcional, em algo que realmente não apenas atraísse visualmente, mas que pudesse ser usado a partir dele como uma arma, uma estratégia para as vitórias dos times e para grandes treinadores e tudo mais. É muito importante entender a linearidade da história da NBA para entender tudo isso que eu vou falar. Então, vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto, nesses vídeos que eu falei, futuramente que eu farei da timeline da NBA. Mas basicamente é assim.
O Dr. J ele inicia a sua atuação profissional no tempo que era American Basketball Association, a ABA. A ABA foi criada no ano de 67 como uma liga alternativa à NBA. Uma série de questões econômicas, de inserção social e também procurando trazer mais público, mais atrativo espetáculo. Né? Então ele se torna profissional, ele passa a atuar profissionalmente nesta liga, no ano de 71. Para vocês, bem resumidamente, a ABA é aquela que tem a bola, em vez da bola laranjada, aquela bola branco, azul e vermelho, remetendo obviamente às cores dos Estados Unidos. É lá na ABA que você tem aquela musiquinha. Todos esses elementos, as cheerleaders, o campeonato de enterradas, o Slam Dunk Contest é deles. A linha de 3 pontos não é usada na NBA e já é usada na ABA. Quando há a fusão, passa-se um tempo sem utilizá-la e por fim ela é inserida. Então vocês veem aí o tanto de coisas que a ABA trouxe para a NBA, essa NBA que nós entendemos hoje. E quem mais brilha, quem mais, não apenas como espetáculo, mas como números também, porque ele ganha 2 títulos, participa de uma outra final, é MVP algumas vezes nesse período, acho que 3 vezes, 2 títulos, foi para uma terceira final, como já mencionei, ganha esse Slam Dunk, tudo mais é o Dr. J. Antes disso, para então falar do porquê desse Leônidas / Garrincha, até mesmo Ronaldo, né? Então o Ronaldo vocês já vão percebendo um pouquinho, porquê de Leônidas, por conta dessa inserção do basquete, entre aspas, de rua, o basquete mais cru, basquete mais do talento puro, misturando com aquele profissionalismo exacerbado da NBA, que é o que o Leônidas consegue trazer, a mágica, primeiro grande cara, e Garrincha, porque de fato eu poderia definir o Julius Erving, o Dr. J, como a alegria do povo. Assim como eu não considero Garrincha o segundo melhor de todos os tempos, eu coloco entre os 10, eu também não coloco o Dr. J como o melhor de todos os tempos, mas certamente ele é tão importante, tão fundamental, tão cativante quanto foi o Garrincha no futebol brasileiro, é o Dr. J na NBA, no basquete americano. Eu vou colocar nesse vídeo aí também, exemplo daquele que eu fiz das defesas do futebol, alguns outros vídeos inseridos aí. Então o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês, vou colocar, é do Dr. J atuando no Rucker Park. Vocês vão ver a quantidade de pessoas que estavam lá para assistir um cara, não apenas ele, outros grandes jogadores, mas ele era o grande ídolo, para ver um jogador atuar nessas quadras de basquete que nós vemos nos filmes, com aquela correntinha, a rede, que seria a rede com corrente de aço, aquelas grades, o chão, cimento puro. Vocês vão ver a quantidade de pessoas que se mobilizavam para ver o cara jogar, apenas para ver o cara jogar. Então ele é uma coisa que remete nesse sentido aí ao Garrincha. Iam para vê-lo, iam onde estivessem, como pudessem assistir, para ver o cara dar o espetáculo. É ali, nesse momento, que ele ganha o apelido de Doctor. Então assista algumas dessas imagens, embora esteja em inglês, o importante principalmente é para vocês verem as imagens. Who's your favorite basketball player? Dr. J. Why? All his moves he do, that's why. All of a sudden,
good basketball. And if you do something real nice, they show their appreciation. Então, Dr. J, ele ganha esse apelido nessa época, porque sempre tinham que usar algum termo. Então usaram para ele primeiro claw, né, que seria a palma da mão, que é o apelido de hoje do Kawhi Leonard. Ele não gostou, ele falou, se for para me chamar de alguma coisa, me chame de Doctor. Então, por que deste nome? Porque ele iria operar, ele vai operar hoje à noite, e operava os outros jogadores. Então esse é o termo, porque Dr. J. Né? Ele de fato chega aí a estudar, ele vai fazer a universidade, não é aquele atleta que foi para a universidade apenas para ter uma vaga no time, mas ele não é, médico, não é doutor, não tem doutorado em nada, mas ele tem essa referência aí. Então ele começa a atuar profissionalmente pelo Virginia Squires na ABA e vai à final de 72, né? Acaba perdendo. Disso ele vai para o New Jersey Nets, que hoje é o Brooklyn Nets. Foi aí um bom tempo New Jersey Nets, não chegou a ser New York Nets não, mas daí mudou para Brooklyn Nets. Nesse período do New Jersey Nets, acredito que seja junto com o início dele pelos Sixers, portanto 74, 75 até o finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, o ápice da forma dele, quando ele foi o grande senhor das quadras. Vocês vão ver a quantidade de lances dele, lances absurdos, lances fantásticos. Eu lembro de alguns vídeos que eu assisti. Uma das narrações que mais me chamou a atenção foi quando os announcers, né, os radialistas que estavam anunciando os jogos, eles falavam assim: "The man who defies gravity", é o homem que desafia a gravidade. Isso é muito importante para nós sabermos, porque antes de Michael Jordan, antes do Air Jordan, antes do Jordan ser aquele que andava no ar, já havia o Dr. J. Portanto, e isso eu já vou também colocar outros vídeos para vocês, o Dr. J está para o Jordan assim como o Jordan estava para o Kobe. Muita coisa que o Dr. J fez, o Jordan copiou. Ok, ele elevou a um outro patamar, profissionalismo, competitividade, tinha até mais elementos no jogo do que o Jordan, e por isso do que o Dr. J, por isso o Jordan maior que o Dr. J, mas ele foi o primeiro jogador a fazer isso. Inclusive, de novo, mais uma coisa em que o Jordan copiou ele, e todo mundo associa somente ao Michael Jordan, e muitos acham até que é apenas ele que o fez, e apenas ele que poderia fazê-lo. Falo daquelas enterradas pulando já da linha de lance livre. Hoje isso é normal, a gente vê atletas fazendo isso com até uma certa facilidade, tá? O que há 22, 23, 30 anos atrás, na época que o Jordan fez isso, era visto como o ápice nos torneios de enterradas, hoje em dia já não dá nem mais a nota perfeita, porque já não é mais aquela coisa tão difícil, tão inimaginável, dadas as evoluções e tudo mais. Inclusive, após o Jordan ter deixado isso a um patamar muito maior, o próprio Scott Pippen e outros jogadores, inclusive, conseguiram saltar um pouquinho antes do Jordan, porque se vocês repararem, naquela mais clássica dele, aquela foto mais clássica dele, ele chega a pisar, pelo menos metade do pé dele já está por sobre a linha do lance livre, e o Scott Pippen, acho que 2 anos depois, consegue efetuar a mesma, pulando efetivamente antes da linha do lance livre. Depois o Brent Barry em 96, e até recentemente aí Zach LaVine e tudo mais. Mas o Dr. J fez isso em 76. Ele fez isso quando o Jordan tinha 13 anos de idade.
ele repetiria isso de novo no Slam Dunk Contest, Torneio das Enterradas, já NBA, em 84. Ele faria mais uma vez em 85, quando o Jordan também fez a sua primeira vez isso, e a clássica do Jordan em 88. Então, portanto, antes de o Jordan ter feito essa, o Dr. J já havia feito muito antes e algumas vezes. Eu vou colocar então esses vídeos aí das enterradas do Dr. J e do Michael Jordan, e com um link para todas as outras depois. Mas agora eu vou colocar então do Dr., a primeira do Dr., a segunda do Dr., a terceira junto com o Michael Jordan e a última do Jordan aí. Então acompanhem e vejam aí. And that sends everyone reeling. Julius Erving. 39 points, and Doc, with his last chance to catch Larry Nance, is stepping it off. This ought to be a dandy. He put a wristband on to protect that forearm that he banged on the rim earlier. Here we go. Can he do what he did in 76? Oh, Doc flying down the lane for the slam. Look at his takeoff point, John. Oh, man, that's what makes this move. That's where you appreciate what Julius Erving did, that side view. The judges are judging creativity. All right, the doctor's ready. This time, no bounce. Watch him take off. Take that, right in your face. That's his best stuff, Julius Erving. The ambassador of goodwill in the NBA. Perhaps the best in that category. He has certainly been just super for the NBA. Great, great move. Julius Erving, what spring. Well, Julius didn't take off. Almost the length of the court he's going to go from. Here comes Michael Jordan. Fly. Slam it. They love it. So does Michael Jordan. And his foot was honest to that tape. That's a 10 to me. The enthusiasm. I'm not a judge, but I'm going to give him 10. Michael Jordan. A 50-point. Watch again. Take it to him, Michael. Oh, soaring, leaping, one-handed. Loves it. Jordan once said he thinks the perfect dunk would be a 360 from the free throw line. Okay, it is T-minus 10 and counting to liftoff. Oh, they're on their feet at the stadium already. This is reminiscent of the ABA dunking championship and Julius Erving many years ago. Mission control ready for launch. That brought Dominique to his feet. And Jordan says he likes to dribble the ball when he does a dunk as opposed to just running with it because he thinks that's really part of the rhythm and part of the game and he should do that. And a 50 for Michael Jordan on his first dunk of the semifinal round. Well, Jordan just taking his time, it appears, and I think this is what helps him. He accelerates right at the end, just misses behind the line, but still, that's tough to beat. There you see him coming at you as it's ready for launch. The plant, the tongue out, the flare with the legs and the palm, and throw it through. Very nice, Michael. Little clutch with the... Mas muito mais do que isso, pessoal, muito mais do que esse lance per se, o Jordan, de fato, ele se inspirou tanto no Dr. J que, assim como o Kobe, vocês já devem ter visto pelo menos alguma coisa referenciando a isso, vários momentos da carreira do Kobe Bryant, momentos distintos, fossem em jogos de temporada regular, em jogos de playoffs ou nas finais, o Kobe de fato emular movimentos do Jordan que foram rigorosamente idênticos, até infiltrações, jeito de girar a bola, como fazer o arremesso, coisas absurdamente iguais, que lógico que ele viu, assistiu, se inspirou, mas é até inexplicável como no mesmo lugar, no mesmo ponto, fazer o mesmo movimento numa pressão que é o jogo da NBA.
Então eu vou colocar aí alguns lances do Dr. J e alguns lances do Jordan que são rigorosamente idênticos. Eu vou selecionar especialmente um lance, eu vou chamar a atenção para vocês, especialmente para esse primeiro lance que vocês vão ver o Dr. J pelos Sixers, não me lembro qual era o adversário, e um outro lance do Jordan, acredito que contra o Utah Jazz. Vocês vão ver até aqui pela camisa, né, dos Sixers vermelha e do Bulls vermelha, até nisso acabou ficando idêntico. Então este é o jogador no qual o Jordan de fato se inspirou, que mais ajudou a elevar o seu jogo. They let Scotty have that outside shot. Here's Jordan on the move, baseline. What a reverse. He hung. Yeah. Jordan went up on one side of the basket. Jimmy went up. The tongue came out. He wasn't there. Whoa! It's over on this side. E isso dito, inclusive, pessoal, esses vídeos que vocês viram agora, dessa inspiração é dita pelo próprio Michael Jordan. Tem uma pequena entrevista, vou colocar aí também esse trechinho, em inglês, mas vou deixar a frase dele na descrição do vídeo, e vocês já vão poder perceber isso. O Jordan cita ele quando dessa despedida, várias pessoas o homenageiam, os maiores jogadores do mundo o homenageiam. O Jordan cita isso, quanto ele trouxe para o meu jogo, quanto ele inspirou o meu jogo, quanto eu me baseei nele para desenvolver o meu jogo. Então veja esse trechinho do Jordan falando à época da aposentadoria de Julius Erving. It was a lot of similarities in terms of the way I played and the way that he played. When he left the game, he left with a lot of class and a lot of dignity and that respect from their peers. And that's something that if I don't even win a world championship or MVP or whatever, that is something I would love to walk away from the game and have. And he's been a very good friend to me thus far because his advice has always been very comforting for myself to accept. And I just think that he and I are getting close. It's a great feeling to be around him and to learn a lot from him. Então, palavras do próprio. E, para deixar isso mais claro ainda, tem uma capa da Sporting News, logo que o Jordan estreou, chamada da Sporting News, que é uma das mais importantes revistas dos esportes americanos, uma foto do Michael Jordan com roupa de médico e dizendo The Next Dr. J. Portanto, o Jordan, até ele se firmar, e quando eu digo se firmar é se tornar o grande senhor das quadras, não apenas se firmar como um talento, que isso ele era talento desde que apareceu, mas ele galgando todos esses passos de jovem leão, de ganhador de jogos, de MVP, para ser esse campeão e, por fim, o grande senhor das quadras. O Jordan era muito comparado ao Dr. J, assim como o Kobe seria comparado ao Jordan, e o Kobe acabou sendo muito mais comparado, tendo mais esse peso do que o Jordan em comparação ao The Doctor. O que diz, portanto, aí sim, da posição desses caras na história, né? O Jordan está acima de Dr. J, mas Dr. J está naquela mesmo rebuliço de Kobe Bryant e outros tantos grandes jogadores aí, né? Mas não apenas isso, o Dr. J é grandioso. Eu vou colocar aí agora alguns outros momentos dele. Eu acredito, se você for fazer uma lista, sei lá, de momentos icônicos da história do basquete. Nesses momentos icônicos, a gente vai acabar trazendo imagens diferentes, né? Imagens, por exemplo, vamos lá, o Jerry West batendo a bola, que virou a logo da NBA. Essa enterrada do Michael Jordan, que serviu de inspiração para a marca dele. O Chamberlain usando lá os 100 pontos. Ou alguns outros momentos, o Allen Iverson passando por cima do jogador do Lakers caído no chão, o Scott Pippen com o Patrick Ewing,
o Jordan em outros momentos, o Kobe em vários momentos, o LeBron e por aí vai, né? São momentos icônicos. Mas todos eles têm, a maioria desses, ou quase a totalidade desses que eu citei, são momentos, imagens icônicas de passagens dos jogos ou até pós-jogos. Para citar momentos de jogos, você vai ter, não muitos, né? Você vai ter vários momentos que representaram algum título, alguma vitória, principalmente, vamos lá, aquele último arremesso do Jordan, né, pelos Bulls, ou aquele do Ray Allen contra o Spurs, são acho que os dois maiores, mas mesmo nesses você não tem ali aquela explosão da habilidade. Ou seja, vamos fazer uma comparação com o futebol, que era do golaço, né? Esses momentos que eu citei são mais representativos, o que eles trouxeram, o que eles causaram, mas de habilidade, vamos ver de espetáculo. Eu diria que os maiores momentos da história da NBA são do Dr. J, nesse aspecto. Um deles em especial, eu acho que é o mais icônico da história, é um layup, é uma bandeja que o Dr. J faz vindo pela lateral, quase já na linha de fundo. Ele vai para ameaçar para fazer como se fosse fazer a bandeja daqui, ou um pequeno arremesso daqui, já tem um bloco de Kareem Abdul-Jabbar, ou seja, e mais um outro jogador do Lakers, né, que fatalmente tomaria um toco ou perderia a bola no mínimo. Ele consegue trazer isso por baixo, atrás da tabela, e faz a bandeja ali. Magic Johnson e outras tantas pessoas já definiram como o mais espetacular lance que já viram testemunhar. Man, he did a move which is the all-time greatest move I've seen. Magic and I were sitting there, and we were sitting right on the baseline. And when Dr. J left his feet, he didn't know what he was going to do. When we cut him off baseline, he started walking in there. Got the ball in one hand. And we said, wait a minute, he's got to come down. There's no way he can stay in the air that long. At 84, Sixers, and they get inside. And unbelievable. Julius Erving's fantastic move by the Doctor. Julius in the air, palming over the right hand, floating, reaching, and spinning it in. Cooper and I said, should we ask him to do it again? We've never seen anything like that before. It was crazy. I didn't realize how long I had been in the air, but I knew I didn't have any legs left and I didn't have any hang time left, so I fell on the floor. Just another move. E além deste, alguns outros tantos, né? Normalmente as enterradas, mas eu vou citar então outros dois. Um que ele chama, que é uma enterrada que ele dá, tem um nome em inglês, acho que é Rock Baby, né? The Croc, ele faz é espetacular o que ele faz, é quase que indescritível. Então ele traz a bola aqui agarrada, ele puxa ela para frente e faz um círculo inteiro. O defensor ele vai até o final, a hora que ele percebe que não tem jeito, ele se abaixa, né, para evitar que a bola venha na cabeça dele. Então acho que essa é a enterrada mais espetacular, enterrada em jogo que eu já vi. Alone, pass, deflection, going to be stolen, I think, by the Doctor, and he's got it, here he comes. E uma outra, aí já que nós falamos de impulsão, da linha do lance livre, de andar no ar, para terminar, na final de 77, esse primeiro lance que eu citei do Dr. J, essa bandeja, ele não apenas é o mais belo dos playoffs, como ele foi numa final, a final de 83. Esse outro, que eu vou citar por último agora, o segundo foi, acho que num jogo, também acho que foi em final, hein? Porque se o defensor era do Lakers, também foi em final, ou seja, só lances em finais. E esse último, da final de 77, que os Nets acabam perdendo,
Já que nós citamos então andar no ar e as grandes enterradas, a impulsão e a distância das enterradas, esse lance acontece na final de 77. Vejam a impulsão do cara, vejam a sequência dessa enterrada, uma coisa de louco. Até lembra, para quem é familiarizado aí com o Space Jam, quando o Jordan vai para enterrar, né, naquela cena do desenho, que os monstros começam a segurar e o braço dele vai esticando. Parece até que foi inspirado nessa enterrada aí. Mas é isso, não é apenas um jogador que trouxe elementos da rua para dentro do profissional, não é apenas um jogador que era espetacular, não era apenas um jogador que fazia enterradas, porque o Dr. J ele também tem um altíssimo número de tocos para um jogador da posição dele e roubadas de bola. É um dos jogadores que rompeu a marca dos 30 mil pontos, é um dos maiores pontuadores da história, entre os 10 maiores pontuadores da história. Muito condecorado, é verdade que a maioria dos títulos dele, das conquistas dele, também do ponto de vista individual, aconteceram na ABA. Mas quando ele faz essa transição da ABA para a NBA, quando há a fusão e ele é vendido dos Nets para os 76ers, a época foi a maior transação até então, e havia aquela desconfiança, aquela dúvida. Vamos ver se ele é tão bom assim mesmo. E ele não apenas provou que era tão bom assim, como ficou de fato eternizado nos corações de quem ama basquete. É um nome fundamental para a história. Então eu vou citar mais algumas coisinhas aí. Nessa transição, então, ele foi para a final de 77, de final de 80, de 82 e 83. Ele acabou conquistando o título apenas na final de 83, porque aí ele tinha um dos grandes times já montados, Moses Malone como pivô e outros grandes jogadores ali para dar esse backup, né? Então ele acabou disputando 3 finais pela ABA, vencendo 2, e na NBA disputou 4 finais, vencendo apenas 1. Talvez aí esteja a explicação para Dr. J ser um pouquinho overlooked, não tão lembrado, ser um pouquinho, eu acho, subestimado, porque ele deveria estar sendo citado muito mais do que vários jogadores que são citados aí. Eu citei o Shaquille O'Neal, eu acho que como jogador não tem como comparar, né? Dr. J superior a muitos outros aí. Eu o colocaria entre os 10 de todos os tempos, no mesmo patamar do Kobe Bryant, né? Mas é um jogador que talvez o maior trunfo dele seja realmente além do basquete. Eu vou também deixar por último, aí no caso eu não vou deixar o vídeo, mas eu vou deixar o link, não vou colocar o vídeo, mas vou deixar o link para esse vídeo do último jogo dele. O narrador fala o seguinte: em que patamar está Dr. J? Ele cita Jess Owens, Jackie Robinson e mais um outro que me foge agora. Mas quem são Jackie Robinson no beisebol? Pesquisem. Jim Brown, ele cita Jim Brown, Jackie Robinson e Jess Owens. Jess Owens no atletismo, Jim Brown no futebol americano. Vejam quem foram esses caras. E é assim que Dr. J era visto quando da sua aposentadoria. Um jogador que trouxe demais para o basquete, que foi daqueles que contribuíram para salvar a NBA, no sentido de que ele conseguiu carregá-la num momento bem difícil, um momento em que o interesse estava sendo perdido, coisa que nós falaremos nos próximos vídeos. Mas Dr. J, Julius Erving, um dos mais importantes, mais influentes e, por consequência, mais subestimados jogadores de basquete de todos os tempos. Um jogador que hoje estaria, sem dúvida, dominando a NBA. Qualquer época que jogasse, assim como esses caras que eu citei, os grandes senhores das quadras também. Então,
Esse fica a minha sugestão para vocês pesquisarem e entenderem. Quem quiser um pouco mais da NBA, Dr. J é um nome absolutamente fundamental. Valeu, abraço a todos.